Oi, Agora Carol, tudo sim. bem? Oi, Agora tudo bom? sim, deixa eu conectar aqui. Tudo bem? Tudo, Ana. Quanto tempo? Tudo jóia, é Coisa verdade. boa. Tava aqui te ouvindo, né? Muito bom sempre te ouvir. E hoje a gente vai dividir uma fala, então, né? Uhum. Muito bom, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar de suco de uva, né? Nós que trabalhamos com isso, nós que nosso dia a dia fizemos pesquisas, né? É muito legal. A Ana é uma colega querida aí que a gente já teve a oportunidade de dividir algumas pesquisas, né? Então a gente fez pesquisas na área de esporte, né, Ana? Até estamos com uma pesquisa que nós estamos loucos para terminar, mas a pandemia não nos deixa, Não né? Mas deixa. quando a gente tenta, vem bandeira preta, né? Então a gente está na tentativa aí de continuar, mas a gente, Mas né, o vai suco tá lá, né? O suco tá lá esperando pra esperando a gente. gente continuar, né? Com certeza. Isso Então aí. A Ana, ela, como eu falei, né, é uma colega pesquisadora, mas eu queria que tu contasse um pouquinho para nós a tua formação, Ana, também, né, pra gente. Eu tô aqui falando de ti, mas nada melhor do que tu mesmo te apresentar e contar um pouquinho para nós essa tua trajetória, né, dentro do campo da nutrição e da pesquisa. Então, eu me formei, né, na Unicinos, mas eu sempre quis fazer mestrado, fazer doutorado, eu sempre quis estudar, porque eu acho que a melhor maneira de a gente ajudar o nosso cliente, o nosso paciente, é estudando, né? E aí eu fui estudar, fiz mestrado em bioquímica, que é a minha paixão, depois fui fazer em fisiologia, nunca perdendo o foco no alimento, né? O alimento funcional. E aí um dia, eu nunca vou me esquecer, eu fui assistir uma palestra de fisiologia e eu vi a Carol, né, falando. Era uma palestra com o pessoal do Canadá e a Carol. E eu olhei, a Carol falou, terminou a pesquisa dela assim, tem muita coisa para estudar no suco de uva, então estudem, né? E aí eu falei, pá, vou fazer um projeto com suco de uva. Não conhecia a Carol ainda, tínhamos uma amiga em comum, né? E aí aconteceu que a gente foi trabalhar junto, né? A gente acabou Aham. pesquisando, trabalhando junto nesse trabalho. Então a minha formação ela sempre foi muito voltada para clínica, né? Para hoje eu trabalho muito com mulher, com saúde da mulher, trabalho com emagrecimento, obviamente, né? Alimentos funcionais e dentro disso a gente tem o suco de uva como um potencial muito grande, né? É, com certeza. A gente tem visto isso muito, né? A questão dos estudos que envolvem suco de uva e tem muita coisa ainda, como tu falaste, para a gente estudar, né? E a gente viu isso quando a gente entrou nessa parte dos esportes, né? Que a gente trabalhou bastante com a parte de esporte aí, né? O nosso fizemos um estudo com CrossFit, começamos o CrossFit e não conseguimos terminar, né? Com a parte do rugby. Então, muita coisa ainda que nós podemos estudar, né? E de fato, assim, a gente vê ainda muito pouco estudo envolvendo o alimento, né? A gente normalmente vê estudos envolvendo muito mais a questão dos compostos isolados, né? E muito pouco a questão dos alimentos. Então, a gente teve a oportunidade de fazer algumas pesquisas juntos e tem muita outra pesquisa para a gente fazer, né? Muita coisa para a gente desenvolver ainda, visto que principalmente nós somos, né? Um dos países onde suco de uva é mais importante. Então, isso é super importante para a gente falar, né? E defender um produto que é nosso, principalmente. Então, nós estamos aqui na Associação de Elaboradores de Suco Puro, né? Uma associação que congrega do mesmo objetivo, que é elaborar um suco sem uso de conservantes, aonde nós temos apenas a fruta, né? Então é a garantia da fruta ao longo do ano todo, né? Então eu sempre falo que beber suco de uva pura é a garantia de beber uva todo ano, né? Quando a gente na verdade sabe que essa fruta é uma fruta que ela é possível de ser consumida em natura apenas uma vez no ano, né? E que a gente então vai ter isso depois nos outros, né? Então isso é algo que a gente vê bastante importante e defender a questão do suco de uva puro, né? Que Eu é queria o então. que Fala, pode os italianos que vieram, que trouxeram as primeiras parreiras, faziam, né, Carol? Eles cultivavam, colhiam lá no início do ano, faziam suco, faziam vinho, armazenavam e tomavam ao longo do outro ano, né, durante o laboro, durante o trabalho na plantação, enfim.
Exatamente. Ana, vamos começar a conversar um pouquinho então sobre os benefícios do suco, né? Quando nós começamos lá, né, a Ana, ela tem uma passagem então pela bioquímica, né, que trabalha muito essa parte então de nós entendermos, né, junto com a fisiologia, de entender de que forma esses compostos que estão presentes no suco de uva e em outros alimentos também, mas que na uva estão presentes de forma então bastante expressiva, né? E se considera hoje que em termos de composição fenólica, a uva é uma das frutas mais ricas em composição fenólica. Queria que tu contasse um pouquinho para nós, né? Até porque eu tenho assistido alguns materiais teus, né? Alguns vídeos assim, que nós estamos falando hoje de saúde da mulher, né? Nós estamos comemorando o Dia da Mulher, que é Dia das Mães, desculpa, né? Vamos falando então sobre o Dia das Mães, vamos falar sobre as mães, né? E a saúde dessas mães, das mulheres. O que tu tem visto, né? Que esses compostos eles podem ajudar na saúde dessas mães, né? Que, bom, ser mãe é ser, né? Multitarefas, né? Então, assim, a gente está aqui, mas está com um olho lá, um ouvido aqui, né? E fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E quem é mãe que está assistindo aí vai se identificar com certeza. Então, conta para nós um pouquinho do que tu tem estudado, do que tu tem lido a respeito desses compostos auxiliando na saúde da mulher, né? Vamos falar aí na saúde, então, das mães. Depois a gente entra, né, em detalhes com relação à gestação, né? Mas o que tu tem lido, né? Porque a Ana é uma grande estudiosa desse mundo. Então, conta para nós um pouquinho do que tu tem lido a respeito dos compostos fenólicos e a saúde da mulher. Nossa, é muito material, né? A gente tem aí uma produção científica muito grande, ainda hoje à tarde, um pouquinho antes de a gente fazer a live, eu fui pesquisar alguma coisa, né? E sempre tem algo novo, e envolvendo o alimento, né? A gente na clínica às vezes fala, vou prescrever resveratrol. Resveratrol tem no suco de uva? Sim, tem. Mas no suco de uva, a gente tem resveratrol e outros compostos fenólicos que atuam em sinergia, que atuam juntos, né? Então, como a Carol falou antes, quando eu consumo a uva, quando eu consumo o suco de uva puro, sem adição de açúcar, eu estou ingerindo resveratrol, que a gente sabe que tem benefícios cardiovasculares, protege, né, da gente ter alguma doença cardíaca, mas eu estou ingerindo também outros compostos fenólicos com capacidade de modular os nossos hormônios, né? Por quê? Porque o nosso sistema hormonal, seja para engravidar, né, ou não, ou a mulher da menopausa, a gente tem hormônios que a gente chama de sexuais, que é o que eu tenho trabalhado muito na atualidade. Esses hormônios, eles são dependentes do que nós comemos. Na menopausa, a gente produz menos, mas ainda produz um pouco. A mulher, na fase reprodutiva, produz mais. E se não tiver tudo bem com esses hormônios, naturalmente, eu não vou conseguir engravidar e eu não vou conseguir ter uma menopausa tranquila. E o suco de uva entra justamente nisso, porque ele é anti-inflamatório. A gente viu no nosso trabalho o efeito, né? E a gente viu também o efeito do suco branco. Ou seja, o suco vermelho, o suco tinto e o suco branco, eles têm propriedades, né? Claro, diferentes, mas ambas anti-inflamatórias, previne o envelhecimento da pele, né? Então, os polifenóis, eles têm essa característica. E eu sempre falo em aula, vamos pensar, né, a videira. Ela está ali produzindo seu fruto, que é a uva, que tem a cor roxa ou branca, mas ela é produzida no verão. E quanto mais quente, mais docinha ela vai ficar, né? Por quê? Eu tenho polifenóis que vão estar protegendo essa planta de ácaro, de outras doenças e também do sol. Então, ele é super completo. Ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório. Antioxidante, ele previne envelhecimento, digamos assim, né? Então, a gente tem inúmeros benefícios, seja para a mulher que pretende, né, ter filho, que pretende ser mãe, ou aquela que já é mãe há bastante tempo e está no processo de menopausa, de climatério, enfim, né? É um bom alimento para qualquer idade. Crianças também, mas não vem, né, é o nosso assunto hoje. Então, claro,
o equilíbrio é muito importante, né? Não é porque o suco de uva é bom que eu vou tomar 1 litro por dia. A gente não pode também levar para os extremos, né? Porque ele é calórico. Então, qual é a dose? 1 taça por dia, né? Todos os dias, porque o resultado não é da quantidade, ele é ao longo do tempo. Qualquer alimento funcional, eu falo isso nas minhas aulas. Quando eu digo assim para um paciente, eu falo, olha, eu gostaria, né, coloquei na sua dieta aveia, porque o senhor está com colesterol elevado, mas aí o senhor tem que comer aveia todos os dias, seja com fruta, com iogurte, vai encontrar onde tu vai colocar. Mas tem que ser ao longo do tempo, senão tu não vai ter o efeito que tu quer. E o suco de uva também. Ah, eu quero, né, prevenir envelhecimento, eu quero prevenir ou melhorar a questão hormonal. Eu vou usar todos os dias, né, de manhã ou de noite, né, é preferível pela manhã, né, o suco porque a gente tem ao longo do dia uma produção de radicais livres, enfim. Então, mas eu vou tomar todos os dias, né? Não tomar 1 litro, 2 dias, depois nunca mais tomar. E lembrando que ele é um alimento. O alimento não é um remédio, ele tem a função de remédio, mas ele vai te fazer sentir os efeitos ao longo do tempo. Você vai começar a usar o suco, 2, 3 meses, você vai começar a sentir, né, os resultados de anti-inflamação, de melhora do colesterol, né, mas sempre cuidando da quantidade, não é para tomar 1 litro por dia, né? Tu sabes que tem um trabalho publicado, eu me lembro agora o ano, mas acho que é data de 2010, eu imagino, 2010, 2011, que trabalhou com derivados da uva, né? Então, com suco de uva e com mulheres na menopausa, né? E aí, até eles usaram, verificaram, né, a questão dos polifenóis, atuando sobre, por exemplo, perda de massa, né? Porque é algo que acontece. E eles observaram, né, então, uma manutenção de massa magra, né, um auxílio da manutenção da massa magra em mulheres na menopausa. E além disso, né, a questão também de ansiedade. Os índices, eles melhoraram com relação à ansiedade e depressão. Então, os índices que foram verificados em mulheres que faziam uso, né, dos derivados da uva, em especial do suco de uva, que nós estamos falando aqui hoje, elas preveniam a perda de massa, né, e tinham os sintomas de depressão e ansiedade também aliviados. Então, foi algo que eles viram em mulheres na menopausa. E é muito comum, né? Os sintomas depressivos, eles são extremamente comuns da mulher, porque ela começa a ter alterações no corpo, né? Ela começa a perder massa, ela começa a ganhar gordura, né? A gordura, ela é inflamatória, existe uma relação da depressão com a inflamação, ou seja, se eu estou inflamada, eu fico mais deprimida, né? Por um processo bioquímico cerebral. Então, como ele tem essas duas frentes, o que aconteceu nesse estudo? Modulou testosterona, modulou progesterona e estrogênio, né, que são a que a gente chama de sexuais, mas que tem funções muito maiores que isso, e modulou a inflamação. Então, eu tive o quê? Uma manutenção da massa muscular e uma melhora da questão da depressão, né? Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Quando você fala que você pode ter isso com um alimento, que ainda vai te dar prazer comendo, né? Ingerindo, na verdade, a uva comendo e o suco tomando, né? Bebendo. Então, isso é fantástico, né? E nós temos, aqui no Sul, a gente tem uma produção muito grande, né? Região da Serra, trabalho em Caxias, região da Serra, Caxias, Bento, Flores da Cunha, né? Toda a região produz muito. E o que é mais legal da gente falar, assim, que isso precisa fazer, como tu falaste, né? Isso precisa fazer parte do consumo, porque esse estudo, inclusive, ele mostra isso, né? Ele mostra em diferentes períodos de tempo, né? Em 3, 6, 9 ou 12 semanas. Então, ele mostra que o efeito maior acontece, né? Quando tu tem um período maior de consumo.
Então, isso é extremamente importante, né? Porque a gente vê muito, inclusive na região da Serra, né? Onde se produz muito suco, as pessoas têm o hábito do consumo. Então, é algo que a gente precisa, não precisa, como tu falaste, e não deve se consumir de forma abusiva, né? A gente fala aí de 200, 300, né, ml de suco por dia, 300 ml para um adulto, 150 para uma criança, né, como sendo já o suficiente diariamente de consumo. Nos nossos estudos a gente mostra isso, né, são feitos com mais ou menos com essa quantidade. E a gente observa que o efeito a longo prazo é o que a gente tem de mais efetivo. E não é um efeito, e eu comento assim que quando eu fiz meus estudos, quando nós começamos lá, nós tínhamos alguns modelos. E a gente fez alguns tipos de modelos que eram, por exemplo, você ter alguém com a doença, né? E introduzir o suco, né? Ou introduzir o suco e depois conduzir a doença. O resultado sempre era muito mais eficaz quando eu primeiro oferecia o suco para depois dar a condição da doença. Então, se a gente pensar aqui, estamos falando de mulheres, né, que, sei lá, estão entrando na menopausa, mas se o consumo começar muito antes, esse efeito ele vai ser prolongado, né? E quando eu chegar lá na menopausa, já vou, né, tá muito mais equilibrado. Então, é isso que, tô falando em termos hormonais, né? Então, e com benefícios, essa questão anti-inflamatória e principalmente, né, a questão anti-inflamatória, antioxidante, porque isso está muito envolvido. Então, esse efeito prolongado, ele é muito, muito legal, assim, que a gente vê que não é nada pontual. Não é um efeito, tomo hoje e amanhã já me sinto diferente, né? Que muitas vezes as pessoas procuram isso, né? Então, o que não existe, né, Ana? Que essa questão do consumo, né? Que é o que a gente busca, né? Com alimento, nem com suplemento você não consegue isso, né? Suplemento alimentar. E uma coisa muito interessante, estava falando agora, eu estava lembrando, a questão, eu sempre falo em aula, né? Eu sempre dou exemplos muito práticos. Quem mora no alto, né, na altitude, o sangue tende a ser mais grosso, né? Tem mais hemácias, porque o ar é mais rarefeito, e ele para captar melhor aquele ar mais rarefeito, menos oxigênio, ele tem que ter um sangue mais grosso, né? Tanto que o atleta treina em altitude, porque quando ele treina em altitude, ele tem mais hemácias, o que dá uma vantagem para ele. Só que a natureza e Deus são tão sábios que eles fizeram com que na serra a gente tivesse suco de uva, que afina o sangue, né? Falando em termos mais leigos. Porque é isso, né? Ele torna o sangue menos viscoso. E com isso você tem uma redução da pressão arterial também. E uma redução do risco de doenças cardiovasculares. E aí, quando você passa isso para a mulher da menopausa, a gente fala em muitas hipóteses para o fogacho, né? Mas uma das hipóteses é a redução do estrogênio, o sangue fica mais grosso, porque o estrogênio também ajuda a gente a ter o sangue mais fluido, e aí com isso o sangue fica mais grosso e a gente tende a ter mais calorões. Por isso que estratégias usando polifenóis são super eficazes para reduzir o fogacho. Por exemplo, a gente usa muito o chá da folha de amora branca, que é riquíssimo em polifenóis. Mas eu também posso usar o suco de uva, que é riquíssimo em polifenóis também, né? É uma questão de eu correlacionar as coisas. Ambos têm polifenóis, né? Talvez a composição um pouquinho diferente, mas tem. Então, é super interessante a gente relacionar isso também, né? E eles, nesse estudo, Ana, nesse estudo que eu te falei, que eu estou comentando, eles mostram uma redução dos calorões com o suco de uva. Porque para a mulher que está passando por isso é terrível, porque elas relatam que elas acordam à noite molhadas de suor, porque elas acordam, né, em qualquer período do dia, parece que o corpo vai pegar fogo. Então, imagine, se você tem, né, poder ingerir um alimento gostoso, né, que a mania de algumas pessoas é dizer assim, olha, se você está comendo alguma coisa gostosa, para porque te faz mal. Não é verdade, né? Não é verdade, tem tanto alimento gostoso e que te dá prazer em comer e que ainda é saudável. A gente tem que desmistificar a ideia de que comer saudável é comer ruim, de forma nenhuma, né? Aliás, temos que programar uma oficina, né, Carol?
para as nossas seguidoras. Já Com estou pensando certeza. aqui num sorvete de uva. Vou Já. pensar, vou montar a receita. Então tá, tu Ver se monta vai e dar depois a certo. gente coloca aí no suco puro para divulgar. O pessoal Isso. gosta de opções de receitas, né? Isso é muito, muito legal. Mas tem o que a gente tem visto muito assim nos estudos e tenho acompanhado, né, a questão dos estudos com polifenóis e daí com suco de uva, né? E também hoje estamos aqui falando especificamente da saúde da mulher e das mães que passam, então, né? Acho que o estresse também, né, leva a essa inflamação, né? Agora, ainda mais essa Sim. pandemia, né? Não há uma mãe que não esteja estressada, né? Porque a gente agora virou Viraram pedagoga, virou isso, tudo, né? professor, educador. Tem que alfabetizar uma criança, que é a coisa mais difícil que existe, é alfabetizar uma criança, né? Não, Nós não temos, mães não têm essa formação, né? não, eu brinquei, o meu filho ano passado, ele fez o segundo ano todo online, né? E ele teve que aprender letra cursiva online. É o tal da Nossa, como é que eu tenho formação para ensiná-lo letra cursiva, né? Então, assim, as mães estão tudo de cabelo em pé, né? Então, o estresse também gera, né, essa questão da inflamação e isso pode levar a doenças futuras, porque a gente está falando aqui de um processo que é crônico, né? Um processo que acontece de forma crônica que a gente pode, com a ajuda do suco de uva, diminuir esse nível de inflamação, né? Isso a gente já está super, super comprovado. Mas o que tem aparecido muito é que o nosso organismo num todo se beneficia, né? Com o consumo. E por muito tempo, nós imaginávamos que a absorção desses polifenóis aconteciam a nível de corrente sanguínea. Não é? Então, mas uma coisa que deixava todo mundo meio de cabelo em pé no mundo do... Sabe que eu atuo há 16 anos nesse mundo de polifenóis, né? E quando a gente começou lá no mundo de polifenóis, não. Os polifenóis são antioxidantes. Só se falava esta frase. Com o passar do tempo, não. Os polifenóis são anti-inflamatórios, né? Se chegou, então, claro que ao ser antioxidantes, eles também são anti-inflamatórios, porque o processo de inflamação induz estresse oxidativo, induz produção de radicais livres. Então, sim. acaba, né, sendo muito ligado. Mas acreditava muito nessa absorção a nível de corrente sanguínea. Mas isso também nos deixava um pouco encucados, porque só 15% era absorvido. Então, a gente tem estudos que mostram, na Espanha, eles fazem esse tipo de estudo, eles internavam as pessoas e aí davam vinho, né? Na Espanha, então, o vinho é o mais importante. E eles iam avaliando na corrente sanguínea os metabólitos, né? O que ia para a corrente sanguínea durante um período e se encontravam na informação de que a absorção era muito pequena. E a pergunta era: o resto, né? É excretado, vai, né? Ou é absorvido em algum outro momento, algum outro lugar do nosso organismo? E aí surge nos últimos 2, 3 anos aí, né? A constatação de que essa absorção se dá a nível de microbiota, não é? Então fala um pouquinho para nós sobre a microbiota, né? Que eu acho que aprendi muito contigo sobre microbiota, né? Então sobre microbiota e o papel dela no nosso organismo e de que forma os polifenóis do suco de uva. E aqui eu quero reforçar, né? A pessoa diz, mas e o vinho, né? A gente tem que lembrar sempre que o vinho tem álcool e a gente tem um limite de consumo e eu sou uma grande defensora de que uma coisa não exclui a outra. Eu me incomodo muito com a frase vinho ou suco. Ninguém está excluindo, né? Podem ser as duas coisas. Mas fala para nós um pouquinho, então, sobre microbiota e polifenóis. Bom, o que a Carol falou é extremamente importante, né? Porque o que acontece? Existe uma coisa chamada biodisponibilidade, né? Quando você tem um intestino saudável e uma microbiota boa, você absorve o percentual que a Carol falou, né? Quando seu intestino está mais ou menos, como a gente chama, meia boca, né? Você não vai absorver nem isso, talvez um pouquinho lá no estômago, né? E tem um outro papel da microbiota, é que geralmente, por exemplo, as flavonoides, as flavonas, eles são uma molécula, né? E tem na ponta um carboidrato, né? Uma glicose, né? E ele precisa que a gente não tem, o nosso corpo não tem como tirar,
esse carboidrato que está grudado no composto da uva do vinho, resveratrol, né? Vamos usar resveratrol para ficar mais nos outros compostos também. O resveratrol, ele está com uma glicose, um açúcar grudado nele. Eu preciso tirar aquilo ali. O meu corpo não consegue fazer isso muito bem. Quem faz? A nossa microbiota, né? Então, existe uma relação de simbiose enquanto a microbiota se aproveita dos polifenóis que a gente consome, ela também disponibiliza mais esse polifenol para a gente absorver. E é muito importante que a gente tenha uma microbiota saudável, porque a gente sabe que hoje existem diversas alterações na microbiota que a gente chama de disbiose. A nossa alimentação cheia de industrializados, né, corante, conservante, açúcar demais, as nossas bactérias do bem, que fariam esse trabalho para nós, elas acabam diminuindo. E, por outro lado, as bactérias do mal, né, existe bactéria do bem e do mal, como tudo na vida, né, tudo existe o bom e o ruim, elas aumentam. E esse aumento faz com que a gente não consiga aproveitar, mesmo que eu tome lá o meu suco de uva, né, eu vou ter uma pequena absorção a nível de estômago, a gente sabe que absorve um pouquinho, mas o restante eu não vou conseguir absorver de maneira correta. Então, é muito importante que eu tenha uma alimentação que favoreça a multiplicação das minhas bactérias boas. E a gente sabe que alimentos in natura, né, aqueles minimamente processados, alimentos de origem vegetal, a fibra solúvel, a aveia, o psyllium, né, a chia, incluir na dieta, porque eles vão te ajudar a ter uma microbiota boa, e essa microbiota vai favorecer a absorção dos polifenóis, né, como uma troca, como uma simbiose. Então, é muito importante, né? Eu vejo hoje as pessoas, como é que eu sei se a minha microbiota está boa? Primeiro, olha para a tua dieta, né? Como é que ela está? Tem muito alimento industrializado. Segundo, eu passei por um processo inflamatório e tomei antibiótico. Bom, aí a sua microbiota está seriamente afetada, né? Tá cheio, né, Ana, nesse momento aqui de gente que passou por isso, muito, infelizmente, né, por conta do Covid, o uso de azitromicina direto. E outra questão também, Carol, o estresse. O estresse modula negativamente a microbiota. Então, assim, como que eu estou cuidando de mim, né? A Carol falou, a gente tem uma meia-vida também, eu tenho que tomar, eu não posso tomar, a Carol disse tomar 300 ml, vou tomar os 300 em uma dose só. Não, divide. Toma 2 vezes de 150 ml ou 2 vezes de 200, né? Senta, Carol, vi que a Carol tá com a tacinha de suco de uva dela, né? Senta, relaxa, põe uma música que você goste, toma seu suco de uva bem sentadinha, relaxa, diminui o estresse, que isso também vai ajudar a modular a sua microbiota. Tem uma alimentação mais saudável. De vez em quando todo mundo come uma porcaria, né? Mas isso é de vez em quando. No dia a dia, uma alimentação adequada, uma alimentação rica em fibras, já vai dar uma boa modulada na sua microbiota, e isso vai favorecer a absorção dos seus polifenóis do suco de uva. Tanto faço branco ou tinto, né? Eu confesso que eu amo suco de uva. Demais, assim, demais, né? E sou muito apaixonada. Quando eu olho para ele, aquela cor, né? Já começo a imaginar as substâncias que estão ali dentro e como que elas vão agir no meu corpo. Mas isso acho que é mania de bioquímica, né, Carol? É mania de bioquímica. Exatamente. Acho que isso está cada vez mais. Inclusive, a gente tem visto assim, estudos envolvendo doenças neurodegenerativas, né? Então, Alzheimer, Parkinson, né? Esclerose. E até mesmo o estresse, a ansiedade, como a Ana falou, né? A importância da gente ter uma alimentação equilibrada, ter esses polifenóis atuando, né? Nos auxiliando e melhorando essa nossa microbiota, porque isso é algo que a gente tem visto cada vez mais estudos. A questão, e daí eu levanto aqui uma outra questão da importância dessa microbiota para o nosso sistema imune. Né? Então, Ana, a gente podia falar um pouquinho também sobre isso para nós, né? Porque a gente tem visto isso muito. E tem nós mulheres, né? Sofremos de um problema, muitas mulheres, né? Sofrem de infecção urinária, por exemplo. Né? E nós sabemos que existe já uma recomendação que é reconhecida entre urologistas
que é o consumo de suco de cranberry, né? Por que que se consome suco de cranberry? Por causa das antocianinas, que é o pigmento, né, os flavonoides, que dão a coloração roxa para os frutos roxos, né? Só que assim, é importante falar que no Brasil, o que tem no supermercado para comprar de cranberry é néctar. Onde eu tenho água e eu tenho açúcar. Então, eu Muito. só vou mostrar a minha garrafa de suco, tá? Eu quero mostrar para vocês. Tá vendo? O que ficou. Isso aqui não tem mais suco, ó. Tá vendo? Isso aqui é antocianina pura que ficou aqui, ó, na garrafa. Então, isso aqui esse aqui o exemplo, né, do quão rico é esse suco de uva que nós temos no Brasil, onde suco de uva puro, né, só pura uva, que estamos falando aqui hoje, riquíssimo em antocianinas. Tá aqui a prova da minha garrafa vazia, toda pintada, né? Toda pigmentada por conta, né? Com certeza ainda de uma safra que a gente teve espetacular, né? De uma maturação perfeita da uva. Mas fala um pouquinho para nós sobre a questão do sistema imune, porque nós estamos cada vez mais precisando, né? De estarmos com o nosso sistema imune apto, né? Para nos defendermos. Conta um pouquinho para nós sobre esse papel também. Bom, a gente precisa de nutrientes para que esse sistema imune trabalhe de maneira adequada, né? Zinco, selênio, cobre, vitamina C. Esses nutrientes a gente consegue pela dieta. Mas a microbiota que a gente estava falando antes, ela produz substâncias que modulam a nossa imunidade, né? Então, quando eu tenho uma microbiota saudável, ela vai começar a produzir compostos que atuam, e existem estudos mostrando que a desbiose intestinal está relacionada com o pior prognóstico do COVID, né? Então, por quê? Porque ela, numa relação que a gente chama de simbiose, né? Símbios é harmonia, né? Ela usa o nosso organismo, mas ela produz coisas que nos fazem bem. Então, quando eu uso o suco de uva, eu tenho nutrientes que estão ali, né? Vitamina C, polifenóis, que são anti-inflamatórios, que modulam a inflamação, e ainda nutrem, né, as nossas bactérias, que também vão ajudar o nosso sistema imune a trabalhar melhor. Nós temos uma barreira intestinal que a gente sabe que algumas pessoas que têm COVID, a manifestação é diarreia, né? Porque ele também parece que tem afinidade pelas células intestinais. Então, quando você tem uma barreira intestinal boa, porque as células do intestino, elas são bem juntinhas, elas não permitem a passagem, né, de substâncias e de substâncias tóxicas. Quando a gente tem desbiose intestinal, essas células elas ficam abertas. E aí, várias toxinas conseguem entrar no nosso organismo também, né? Então, já começa por aí. Você nutre a sua bactéria, as suas bactérias intestinais, elas fazem com que a sua função barreira fique boa, né? E você vai absorver menos toxinas. Pense o seu corpo tendo que lidar com o Covid e com toxinas. Ele não sabe com quem ele luta, né? Então, você vai ter múltiplas funções quando você consegue manter uma microbiota saudável e uma barreira, né, boa. E isso, o suco também vai ajudar. Mas lembrando que, assim, o ideal é você fracionar, né? Você tomar 2 vezes no dia, manhã e tarde, né? Os nossos atletas, eles tomavam, né, 2 vezes por dia, 200 ml. E a gente encontrou resultados em 15 dias, né? Mas é que eles eram atletas e a gente avaliou parâmetros específicos. Então, isso é importante, né? O suco aliado se você... uma dieta rica em fibra solúvel, né? Aveia, chia, as frutas em si têm fibra solúvel, né? E minimizando o estresse também, né, para que tudo funcione de maneira perfeita e síncrona. Exatamente. E acho que a mulher, né, ao longo da sua vida, né, ela passa por muitas variações, né, hormonais e a questão
no início, né, a questão da menstruação, depois gestação, a questão da menopausa, né? Então, é uma variação muito grande e até mesmo o uso de anticoncepcionais, né? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né? A questão cardiovascular aí é algo que também preocupa e a gente está falando de novo de um potente auxiliar, né? Eu sempre falo, o suco de uva ele não substitui nenhuma medicação e não vem com esse propósito, mas ele vem para auxiliar. Então, ele é um importante protetor cardiovascular, né? E a gente tem estudos aí mostrando, por exemplo, tem agora, é tão importante essa questão da microbiota, que tem agora, recentemente também, né, faz os últimos 4 anos, foi descoberto, né, através de um estudo, que essa microbiota, ela quer, de alguma forma, né, ela tá auxiliando na produção, inclusive, de toxinas, como a Ana falou, e dentre essas toxinas, nós temos uma chamada timal. E o timal, ele é um potente aterosclerótico, então de formar aquelas placas de gordura nas artérias. Né? Então, se de alguma forma a gente conseguir, né, de alguma forma tentar e conseguir fazer com que a gente minimize, né, isso, então a questão dos anticoncepcionais também é algo que tem um efeito. E isso mostra bastante essa questão do dessas alterações hormonais que a gente tem ao longo da vida, né? Mas vamos falar um pouquinho da gestação, Ana, né? Porque eu acho que até nós conversávamos um pouquinho antes da live, né? A gestação às vezes gera um pouco de dúvida, né? Posso consumir, não posso consumir? Tem algum tipo de restrição? Não tem, né? Que as mulheres sempre ficam com algumas restrições pelo consumo durante a gestação, né? Então, o que a gente tem hoje, né? Que existe um pouco de restrição, mas a gente pode falar de dieta da gestante, mas o que a gente tem um pouco de restrição de consumo de produtos ricos em polifenóis, e aí a gente não está falando só do suco de uva, mas estamos falando de outros produtos como café, chocolate, né, outros consumos, mas o suco de uva, por ser um produto muito rico em polifenóis, acaba sendo, nesse aspecto, um pouquinho um vilão, né? Porque ele é muito rico em compostos fenólicos, né? Mas a restrição, pelo menos que a gente tem visto, é principalmente no terceiro trimestre gestacional. É onde a gente tem algum tipo de... não é restrição de consumo, mas redução de consumo. Isso porque os polifenóis, como a gente falou aqui agora, eles são anti-inflamatórios. E por serem anti-inflamatórios, eles podem modular alguns mecanismos que são importantes na gestação e atrapalhar algumas formações teciduais no terceiro trimestre gestacional. Então, orientação que a gente... E claro, né? A gente sempre... O que se escuta? Ah, não pode tomar suco de uva na gestação. Os estudos não dizem isso, né? Falam do terceiro trimestre gestacional. E aí a gente tem que lembrar que é só reduzir esse consumo, né? E não e cuidar também o consumo de outros produtos ricos em polifenóis, como por exemplo, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, até mesmo chimarrão, né? Que é algo que a gente... O que mais assim tu viste, leu, né, com relação então aos polifenóis na gestação, já que nós estamos falando de mães aqui hoje, né? Bom, vamos começar lá no início, né? A mulher, quando ela pretende engravidar, o ideal é que o ambiente, o terreno esteja limpo, né? Sem qualquer erva daninha. Então, ela vai fazer uma dieta mais perfeita possível. Por quê? Porque é preciso que todos os hormônios dela estejam em sintonia. Ela precisa ter um pouquinho de testosterona, porque ela é importante para a formação da mandíbula, né? Tanto faz menino ou menina. Ela é importante lá na hora da definição, né? Do ducto mileriano, se vai ser menino, se vai ser menina, né? Lá no primeiro, na hora da fecundação, né? Ela é importante, mas também o estrogênio é importante, progesterona é importante. Então, eu não posso ter nem a mais, nem a menos. Né? Eu tenho que ser natural. Vamos lá, estou inflamada. Se eu estou inflamada, meus hormônios vão estar totalmente alterados. A testosterona vai cair, o estrogênio vai aumentar. Eu posso engravidar? Claro, posso. Mas a viabilidade desse feto, ela é baixa, né?
eu estou estressada, diminuiu a testosterona, aumentou o cortisol, né? Estou inflamada. A inflamação, começando assim básico, a inflamação te faz absorver menos o ferro da dieta. E aí você vai ter um pouquinho de anemia. Isso, gente, é terrível para o feto, né? Os estudos mostram que uma pequena redução da hemoglobina já pode gerar um feto com maiores riscos de esquizofrenia na vida adulta. Olha só. Então, quando você melhora o status inflamatório, você vai ter um nível hormonal adequado, você vai ter um terreno adequado para que esse óvulo fecundado tenha um potencial, né, de ser um adulto saudável. E a gente sabe que o que a mulher passa na gestação, de excesso ou deficiência, vai se refletir até na vida adulta desse indivíduo. A gente aprendeu isso com os filhos da guerra lá na Holanda, mães que sofriam desnutrição no primeiro trimestre, no segundo trimestre, depois hoje eles são idosos já e tem mais risco de doença cardiovascular. Então, nós temos aí um maior benefício, a mulher vai engravidar com mais facilidade, né? E quando ela engravidar, ela vai ter um bebê com todo um ambiente propício para nascer, né, perfeito e com saúde, né, que é o mais importante. Uhum. Então, é super importante em tudo isso, né? Desde preparar o terreno até a formação. Tu sabe que essa questão da gravidez, né, como eu falava antes, por muito eu tive que explicar e tive que justificar, né, se podia, não podia. Até hoje perguntam a respeito disso. E aí eu desenvolvi no meu pós-doutorado essa pesquisa, né, foi fruto, inclusive, de 2 alunas minhas de mestrado. E aí a gente pôde avaliar, inclusive, essa questão da formação cardiovascular, que é onde estaria afetado por conta do consumo excessivo de polifenóis, né? E aí a gente viu tanto que não atrapalha na formação, né? Não temos, claro, em doses moderadas, né? Então, no consumo que a gente está falando aqui, não tem. E, de novo, é importante a gente falar que esses polifenóis, eles agem em sinergismo, né? Então, se eu tiver várias fontes de polifenóis, eles vão atuar em sinergismo. Então, é importante a gente não ter um consumo exagerado de um produto único, mas sim trabalhar em sinergismo. Então, isso é algo que a gente tem visto nos estudos e nós vimos isso nesse nosso trabalho, né? Que não alterou a formação cardiovascular, nós não tivemos essa alteração no consumo feito ao longo da gestação, né? Então, é importante que esse consumo, como a Ana falou, né? Se prepare o terreno, né? Então, é importante essa questão do hábito de vida saudável, né? A mulher fazer exercício antes de engravidar, né? Não, engravida, vai fazer exercício. Não pode mais fazer exercício. Não, né? Então, assim, a preparar de fato o terreno, né? E o consumo do suco ao longo da gestação. E, para nossa surpresa, nós fomos avaliar os descendentes, né? Dessas mães que tinham consumido. Claro que nós trabalhamos com modelo animal, porque isso seria impossível de fazer a viabilização em termos de seres humanos, mas em nossos modelos animais, a gente viu que esses descendentes de mães que consumiam suco de uva e que não consumiram suco de uva tinham vários benefícios. Então, toda a parte anti-inflamatória, a parte antioxidante e, para nossa surpresa, até mesmo questão de neurodesenvolvimento. Né? Então, nós avaliamos diferentes regiões do cérebro, né? De meninos, de fêmeas e machos, né? E vimos, assim, resultados super significativos, né? De diminuição de estresse oxidativo, diminuição de dano, né? E diminuição de inflamação. E até mesmo de alterar comportamento nesses descendentes, né? Então, algo que é super legal, além de não alterar na gestação, melhora a saúde da gestante e previne. E um dos nossos resultados, que foi parte do meu pós-doutorado, foi, inclusive, com câncer de mama nessas descendentes fêmeas, né? Então, sem consumir nada de suco de uva, só a mãe que fez o consumo, elas não fizeram, nós tínhamos menos marcadores
poderiam levar a um câncer de mama nessas descendentes fêmeas. Então, algo que é super legal, porque a gente vê um novo estudo, né? Um novo campo de estudo, assim como a microbiota, né? Nós temos um novo campo de estudo que é a epigenética, né? Que é de que forma nosso comportamento, né? O nosso comportamento alimentar, e bem de novo aqui reforçar a importância do papel do nutricionista, né? Nós estamos aqui hoje falando com a Ana, o papel de nós sabermos o que estamos comendo e como estamos vivendo, porque isso modula os nossos genes. Não muda a nossa composição genética. Nós vamos ter os mesmos genes, só que eles se comportam de forma diferente de acordo com o ambiente que a gente vive. Então, o quão importante é o que nós estamos falando hoje aqui para as mulheres, porque o que nós fizemos nessa geração aqui, as seguintes vão também, né, tá sendo beneficiadas ou não, né, dependendo das nossas escolhas. Leandro, tu tem visto alguma coisa com relação a isso também, né, com relação à gestação? Eu não trabalho muito com gestante, né? Mas, assim, como fisiologista, eu começo eu sempre falo isso, né, nas minhas aulas, o que nós tivemos que provar com estudo para alguns profissionais que diziam não beba suco, né, e tal. As nossas avós, a tua avó, como descendente italiana, sabia. Porque todas sempre tomaram suco de uva, né? Mas o campo delas, o terreno genético era saudável. Elas tinham uma vida ativa, porque trabalhavam no laboro, na roça, lavavam roupa à mão. Elas não eram estressadas, porque hoje a gente vive, né, numa loucura de estresse. E elas não comiam porcarias como a gente come. Então a gente precisou fazer muito estudo. A Carol teve que, né, fazer um pós-doutorado fora do país para provar uma coisa que as nossas avós, as avós de vocês, no caso, né? Eu sou de origem mais alemã, então não era tanto comum o suco de uva, já sabiam, né? Então veja a sabedoria dos nossos ancestrais, né? E sim, eu nunca... Algumas gestantes que eu acompanho, né? Eventualmente, tem algumas que eu acompanho, e eu não chego a proibir, mas eu já tive paciente cujo médico acabou proibindo, né? Enfim, acho que são coisas que a gente está constantemente aprendendo, e daqui a pouco ele também mudava a orientação, mas a gente se embasando em ciência, se embasando em conhecimento, a gente consegue sim, né? Mostrar que não é bem assim. Você tem aí alimentos carcinogênicos que você consome todo dia, e corante, conservante, né? E ninguém nunca diz, olha, não consome isso, tu tá grávida, vai fazer mal para tua criança. E faz, a gente sabe que faz, né? E ninguém fala, assim, né? Não se preocupam muito. Eu me preocupo muito mais com isso, quando eu vejo uma gestante consumindo biscoito recheado, tomando refrigerante, né? Eu falo, olha, pense que você está construindo uma casa, né? Se você vai construir uma casa, você quer usar material de primeira, né? Então, vamos usar material de primeira para que o bebê saia, né, bem, tá? E aí, geralmente, elas conseguem entender, né? E o suco é um material de primeira. Só que, claro, cuidando, respeitando sempre a quantidade. E o terceiro trimestre, como a Carol falou, é bem importante, né? E uma questão bem importante, o chocolate, o café e o chimarrão, eles têm polifenóis, mas eles também têm cafeína, têm teobromina, que agrava mais a situação. Então, a gente costuma restringir mais, né, o café, pode dar taquicardia. Então, a gente restringe muito mais do que o suco em função dessa questão, inclusive uma formação dos átrios, dos ventrículos, câmaras cardíacas, né? Mas o suco de uva não tem cafeína, então é um pouco... Exatamente, é legal a gente falar assim que eu penso que esse é o tema da nossa, estamos caminhando para o nosso final aqui. O tema da nossa live hoje é falar sobre saúde das mães, né? Então, acho que a gente falou um pouco sobre preparar esse terreno, né, para quem deseja ser mãe. Eu acho isso muito importante. A gente falou aqui
sobre microbiota, né? Sobre como os polifenóis podem atuar na gestação, né? Então também contribuindo e, né, ao longo depois da vida como mãe até a menopausa, né? E isso tudo acaba precisando muito e eu entendo, eu sou uma das grandes defensoras, assim como a Ana, do alimento, né, Ana? Então a gente tem que falar isso muito claro, os compostos isolados, né? Como, por exemplo, o resveratrol manipulado, como a Ana falou aqui, ele é um composto que não tem regulamentação, né? Então, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, não existe regulamentação pela Anvisa, né, de segurança. Então, assim, a gente tem que E é tomar... caro. E é caro. Assim, o que é seguro, né? Seguro é consumir o alimento. E aí você vai ter como suco de uva rico em vários polifenóis que em sinergismo vão ter um efeito benéfico para a nossa saúde. E também são ricos em minerais, né? Como potássio, por exemplo. Basta a gente ver aquilo que fica lá no final da garrafa. Aquilo é potássio, né? Um sal de bitartarato de potássio, que é ácido tartárico com potássio, que em temperaturas baixas cristaliza e fica no fundo da garrafa, né? Então isso é a garantia de pureza, a gente brinca, né? A garantia de pureza é que nós temos aí um produto riquíssimo em potássio, a gente fala então em massa, que a gente estava falando aqui também, isso é super importante. Então a gente defende aqui, né, eu e a Ana temos esse mesmo pensamento, defende o consumo do alimento, né, Ana? Isso é o mais importante. O alimento, porque o nosso corpo ele tem todo um preparo para absorver todos os compostos. E se a natureza colocou naquele alimento as coisas, né? Isso, mais aquilo, mais aquele outro, é porque daquele jeito absorve melhor. Quando você, por exemplo, né, a gente fala muito da couve, do brócolis, que são protetores do câncer, né? Quando eu consumo esses alimentos, eles têm uma série desses compostos que atuam juntos, assim como no suco de uva. Tem flavonoides, tem flavonas, tem isoflavona não. Tem o resveratrol, o transresveratrol e outros compostos que juntos vão atuar protegendo. Agora, o resveratrol sozinho, a gente não sabe nem como e quanto ele é absorvido, porque um depende do outro. Assim como numa comunidade, as pessoas se ajudam, os flavonoides também, né? E aí, se você vai consumir isoladamente, você não vai ter o mesmo efeito, né? E a questão também da época do ano que você está consumindo, né? A uva você vai consumir no verão, que é a época da uva, né? Depois, os produtores vão produzir o suco e vão armazenar. E aí você está consumindo aquele suco que foi colhido no verão. Hoje eu tenho visto, a gente tem uvas no mercado o ano todo. Isso não é natural, isso não é saudável, né? No inverno, o máximo que eu consigo da uva é o suco. Uhum. E ali no suco eu vou ter, então, todo o sinergismo e o prazer de comer, né? Comida é amor, comida é carinho. Estou falando de mãe, né? Mãe é amor, mãe é carinho. Comida também. Então, se você quer agradar uma pessoa, você prepara uma comida gostosa. Então, por isso que eu não abro mão do prazer, né? Eu sou muito fã de comer. Eu acho que a gente tem que comer certo, comer a quantidade que precisa. E é um momento que a gente senta com a nossa família, que a gente senta com a nossa mãe, que a gente conversa, né? E tem que dar prazer. Não pode ser, ai, vou comer, mas eu odeio comer isso aqui. Nas minhas anamneses eu sempre pergunto, tem alguma coisa que tu não come de jeito nenhum? Tenho, não gosto de brócolis. Tudo bem, então não come brócolis, vamos comer outro alimento, né? Agora, Uhum. suco de uva não tem quem não goste. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que não goste de suco de uva, né? A aceitabilidade é ótima, né? Então, e aí a gente está falando aqui, né, hoje de um produto, né, Ana, que além de ter toda essa questão de saudabilidade, né, rico em compostos fenólicos, 100% uva, né? Tem só uva aqui dentro, não tem nada mais. E não tem também uso de conservantes, como a Ana falou. Então, uma filosofia, né, de elaboração, um produto que tem, além de muita saúde, né, também muita segurança. Isso é algo que a gente também defende muito. Então, os elaboradores de suco puro têm essa filosofia, que é elaborar um produto sem o uso de conservantes. Então, eu convido
todos que estão aqui, os que vão assistir essa live depois no GTV, convido a procurar, aqui está o selinho, ó, pra vocês conhecerem. Então, procurem na garrafa, né, o selinho. E esse selinho aqui, ele é conquistado por meio, então, de uma certificação independente. Então, não é uma autocertificação. As empresas são certificadas pelo Instituto Totum, que vai no ponto de venda pegar esse suco e fazer a análise para ter a garantia, né, de que nós temos um produto que é 100% uva, que só tem uva, que não tem água, que não tem açúcar. Então, aprendam a ler os rótulos, né? Isso é muito importante. Estamos falando de suco de uva, né? E em especial aqui suco de uva puro. Leiam o contrarótulo, mas se não quiserem, né, procurem pelo selinho, né? Tendo o selinho é a garantia de que é um produto 100% uva que vocês estão levando para casa. E nós temos, além disso tudo que nós falamos aqui, o prazer de estar e o orgulho de dizer que o Brasil produz os melhores sucos de uva do mundo. Então, assim, tem algo que a gente tem que se orgulhar, né? É com relação à qualidade de suco que nós desenvolvemos. E eu posso dizer de carteirinha, né? Porque comecei a estudar suco de uva há 16 anos atrás, que nesses 16 anos, além de ter visto um aumento absurdo na produção e no consumo, eu vejo um aumento de qualidade. Hoje nós temos um produto no mercado, né, como esse que leva o selo suco de uva puro, que tem muita qualidade e muita tecnologia investida para fazer com que o produto chegue lá para o consumidor com mais saúde e mais segurança. Então, a Ana falou aqui de algumas coisas hoje super importantes para nós, né? Alguns tópicos importantes e que a gente possa, então, né, ter as nossas escolhas e cada vez mais saúde. Nós estamos chegando ao final. Queria te agradecer muito, Ana, né, pela tua presença aqui hoje comigo. É sempre bom poder dividir um espaço, né, com uma estudiosa que nem tu. Eu tenho o prazer de dividir com a Ana algumas pesquisas, como eu falei. A Ana, ela é super estudiosa e a gente já conversou muito sobre esses temas. Então, também, né, a gente pode fazer até outras depois na sequência aqui para a gente falar mais sobre esse tema. Mas dizer, né, te agradecer muito e dizer que as pessoas tenham, né, que alimentar-se bem é o melhor investimento. Eu sempre falo, né, é o melhor investimento que a gente faz para a nossa saúde. Não custa caro, né? Ai, mas é caro. Não, caro é ter que tomar remédio. Tu tá tomando remédio porque tu tá doente, né? E eu agradeço imensamente, Carol, sabe que eu sou tua fã, né? Começou antes da gente se conhecer e aí, casualmente, né? O destino nos colocou para trabalhar junto, né? E foi muita, muita, muita coincidência, porque eu assisti uma palestra tua na URGS, né? Com o pessoal do Canadá lá, aquela da fisiologia. Eu falei, tá, a Carol disse que tem muita coisa para estudar suco de uva, eu vou estudar. E aí a Paty nos apresentou e a gente começou a fazer trabalhos juntos e tá sendo muito boa a nossa parceria. Gostei da nossa conversa, tomara que tenham gostado, né, da nossa mensagem. Enfim, né, a gente está sempre buscando coisas novas porque a gente está sempre... Eu gosto muito de aprender, né? Ontem, ainda conversando com uma menina que trabalha comigo, eu aprendi mais coisas novas. Nossa, que legal, né? Acho que a vida é um eterno aprendizado e isso nos faz crescer, como pessoas, como profissionais. Sabe, E isso, gratidão pelo convite. meu filho me perguntou ontem, mãe, quando é que a gente termina de estudar? Ele me perguntou ontem e eu disse para ele, nunca, meu filho. Nunca. Que sempre tenhas, né? Eu acho que isso é um aprendizado de mãe, né? Que tu sempre tenhas vontade de estudar, porque tu nunca vais parar de aprender, né? Então a gente... E eu me vejo às vezes, né? Às vezes, eu me sento, vou estudar um pouquinho mais e é impressionante como a gente começa a estudar um assunto e quando, né, o hábito de estudar, de aprender e que, de fato, a gente sempre possa fazer isso e fazer isso em parceria. Assim como beber vinho, beber suco de uva sozinho, né? A Ana falou sozinho, não... E o paradoxo francês fala isso, hein? O paradoxo francês fala, consuma vinho junto com uma alimentação saudável, com o tempo e com quem você gosta. Né? Esse é o segredo do paradoxo francês. As pessoas foram lá e pegaram só o vinho do paradoxo francês. Aquela coisa da leitura do que interessa, né? Mas não é isso, né? Então, que a gente possa estar sempre próximo dos que a gente gosta,
Estamos falando aqui hoje, Dia das Mães, então um feliz Dia das Mães para todas as mães Para que todas. estão aqui e que estarão aqui, né? Eu vi que a minha mãe também estava por aqui, então feliz Dia das Mães para minha mãe em especial, para todas as mães aí, e que a gente possa, né, cada vez mais ter mulheres mais fortes, porque os desafios do dia a dia de uma mãe não é fácil, né? E aí que a gente possa cada dia estar mais forte para poder passar aos nossos filhos, né, os nossos conhecimentos e que nós tenhamos saúde para isso. Porque em época de pandemia, né, nunca foi tão importante ter saúde. É. Então, eu te Física e agradeço. mental. Exatamente. Te agradeço muito, Ana, a tua presença aqui. Então, sigam lá também. A Ana tem Instagram, né? Que doutora Ana Hoffel. Então, quem quiser seguir lá, aprender um pouquinho mais. E também no nosso site lá do Suco de Uva Puro, a gente tem vários materiais, artigos, né? Sobre o tema, sobre suco de uva e saúde. E com certeza esse é um dos principais argumentos de venda. Vi que tem alguns dos nossos associados aqui também a gente poder explorar cada vez mais, porque suco de uva, eu sempre brinco, é muito fácil, né, falar de suco de uva, porque a gente não tem, né, grandes controvérsias, né, com relação ao Não, suco de uva. verdade. E Então, que todos obrigada. permaneçamos saudáveis, né? E isso é possível, né? Pratiquem o autocuidado, né? Façam meditação, pega seu suquinho de uva, senta lá, põe uma música que gosta, né? Tenta pensar positivo, por mais que a pandemia esteja aí, o estresse, né? E isso vai te manter saudável. E, Exatamente. né, se quiserem alguma pergunta que eu possa responder, meu Instagram tá ali, né? Só me perguntar que se eu souber, eu respondo, né? Se não, eu pergunto para Mas Carol. ela sabe, fica Não? tranquilo que ela sabe. Sabe muito. Então tá, Ana, muito obrigada, viu? Um beijo para ti e até a próxima. Beijo. Bye. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Até. Até.